é o cemitério? Cemitério, Eliane, de acordo com o dicionário, é o lugar onde se enterram os mortos. Mas falando em mortos, né? O que seria a morte? Pois é, a morte, ela é a cessação da vida, né? O falecimento, o óbito. Mas, apesar da morte, fica muitas lembranças. E lembranças, amiga, é recordação, é aquilo que a gente guarda na memória. E às vezes essa memória nós conseguimos resgatar por meio dos objetos que guardamos em casa de nossos entes queridos. Você tem objetos, Adriana? Tenho sim. E você também tem? Tenho. Então vamos falar um pouco mais sobre isso. Vamos sim. O homem procura compreender a morte, não se trata de aceitá-la, mas de manter a memória dos entes queridos. Como parte da experiência humana, a morte está sempre presente em todas as sociedades. Entretanto, nós procuramos de alguma forma nos conectar com aqueles que foram e que estavam entre nós. E é nos objetos que materializamos memórias desses nossos entes queridos. Segundo Cecília Meirelles, em um dos seus poemas, ela diz o seguinte: tudo é vivo e tudo fala ao nosso redor, embora com a vida e voz que não são humanas, mas que podemos aprender a escutar, porque muitas vezes essa linguagem secreta ajuda a esclarecer o nosso próprio mistério. Já Ecleia Bose, no seu livro Tempos Vivos e Tempos Mortos, ela diz que tudo fala. O teto, o fogo, as esculturas, as pinturas, os pratos e as colheres blasonadas com o tótem do clã são animados e féricos. São réplicas dos instrumentos inesgotáveis que os espíritos deram aos ancestrais. O tempo acresce seu valor, que comigo eu tenho alguns objetos que eu trouxe para relembrar de algumas pessoas que fizeram parte da minha vida e que me fazem lembrar positivamente dessas pessoas. Então toda vez que eu olho para esse brinco aqui, eu lembro da minha tia que faleceu de Covid-19, uma mulher alegre, uma pessoa que por mais que carregasse sofrimentos, ela sempre estava alegre, ela sempre estava contente, era uma pessoa maravilhosa. E por que eu me lembro dela quando eu olho o brinco? Porque toda vez que ela vinha nos visitar, ela me trazia brinco de presente. E eu sempre guardei os brincos que ela me deu. Infelizmente agora eu sei que não receberei mais brincos de presente, mas esse objeto me faz lembrar dela. Outro objeto também que me faz lembrar de alguém é esse objeto, uma imagem, me faz lembrar do meu avô. Meu avô faleceu esse ano, 2024, era uma pessoa forte, um pernambucano, trabalhou muito, esforçado, e ele gostava de ter, né, na casa, a casa é toda cheia de imagens, e esses objetos ficarão comigo e essas lembranças também comigo. Eles já se foram, mas eu que estou aqui ainda nessa vida, estou com esses objetos, né, relembrando, memorando. E você, Eliane? O objeto que eu quero mencionar é essa caixinha de música. Essa caixinha de música, ó, já bem velhinha, né, bem desgastada. Ela pertenceu à minha avó e eu não me lembro em que momento a minha avó adquiriu ela, mas desde criança a gente, né, meus primos, a gente ia na casa da minha avó e a gente via essa caixinha de música e nossos olhinhos brilhavam, né, querendo manuseá-la, e às vezes a minha avó deixava a gente girar, né, ali a manivelinha dela, e a gente ficava ouvindo esse som. A minha avó, ela faleceu esse ano também, e essa blusa que eu estou usando, essa roupa, pertenceu à minha avó. E assim, falar da minha avó para mim é um misto, né, de sentimentos, porque ao mesmo tempo que a gente entende o processo da morte, né, como uma separação, uma ruptura dolorosa, mas assim, minha avó deixou um legado muito forte na minha família e que para mim é inestimável,
que eu quero levar para minhas futuras gerações, que é o legado da sabedoria. Minha avó, ela faleceu com 97 anos e ela não tinha leitura, né, conforme ela falava, ela não era uma pessoa estudada, então ela não sabia ler nem escrever, mas era de uma sabedoria inimaginável. Ela era uma baiana, né, uma baiana forte, apesar da estatura pequena, né, do pequeno porte físico dela, mas ela foi uma mulher muito forte, ela teve 12 filhos. Minha avó sempre foi aquela pessoa trabalhadeira, da roça, e apesar, né, dela não ter a leitura, a sabedoria com que ela falava com a gente, os conselhos, cada momento que a gente se encontrava, ela não perdia uma oportunidade de estar aconselhando e, acima de tudo, abençoando. E isso vai ficar gravado para sempre na minha memória, porque a minha avó sempre abençoou. As mãos dela serviam para abençoar. E desde que eu nasci, né, a minha avó transmitia a sua fé. A fé dela passou para nós, para todas as gerações, né? Ela teve 12 filhos, muitos netos e bisnetos e até tataranetos. E a fé inabalável que ela tinha em Cristo Jesus. Para nós, cristãos, né, através desse legado que a minha avó deixou, para nós a morte não é um adeus, e sim um até breve, porque nós temos a confiança e a esperança de um dia nos encontrarmos no céu. A minha mensagem hoje é que possamos viver intensamente cada dia, aproveitando cada instante para demonstrar nosso amor. Que nossas ações possam ficar gravadas nos corações daqueles que nos rodeiam, né, na memória, quando nós já não estivermos mais neste plano. E você? Quais objetos te trazem boas memórias de alguém que já se foi? Vídeo produzido na disciplina de Ensino de História e Cinema, ministrado pela professora doutora Divânia Rodrigues, da Universidade Estadual do Paraná, campus de Campo Mourão. Roteiro: Adriana Maria de Lima e Eliane de Souza Neves. Edição e imagens: Israel Lucas.